Vamos falar do novo personagem lá na cadeia dos famosos de Tremembé, que foi esvaziada, levaram alguns, né? Levaram uma turma para longe e trouxeram outros. Quem chegou lá agora é o hacker Walter Delgatti Neto. Ele foi transferido para P2 de Tremembé. O Walter Delgatti é aquele do esquema que quis mexer lá nos dados da justiça em Brasília. A Poliana Pressa está aqui na redação e tem mais informações desse caso pra gente. Pois não, Poliana, boa noite para você. Boa noite, Nicoline. Uma excelente noite também para quem nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Walter Delgatti foi transferido da penitenciária de Potim para P2 de Tremembé, a conhecida como Cadeia dos Famosos. Segundo a SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, ele deu entrada na P2 de Tremembé ontem, quarta-feira, e essa mudança acontece depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, conceder e autorizar que ele cumpra a pena em regime semiaberto. A alteração para o regime semiaberto permite, então, que o Walter Delgatti trabalhe ou então estude fora do presídio durante o dia e retorne à prisão à noite somente para dormir. Walter Delgatti já esteve na P2 de Tremembé em fevereiro do ano passado. Depois de cumprir cerca de 3 anos de prisão, ele foi transferido para a P2 de Tremembé. Mas em dezembro do ano passado, ele foi então para Potim e agora retorna para Tremembé com a mudança de regime fechado para o regime semiaberto. O hacker Walter Delgatti foi condenado por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça no ano de 2023. Nesta ocasião, ele invadiu o sistema e inseriu documentos falsos, inclusive um pedido de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Ele segue, então, cumprindo pena de 8 anos e 3 meses agora em regime semiaberto e na P2 de Tremembé, Nicoline.